Graça e paz, abençoados. Estamos mais uma vez com a palavra da graça em nossas mãos, mais uma vez com o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, meus amigos, abençoados, todos vocês inscritos no canal. Estamos já com 270 inscritos. 270. Graças a você que tem compartilhado essas mensagens, graças a vocês, a todos vocês que têm deixado o teu comentário, deixado o teu joinha, né? Teu like, tem se inscrito nesse canal, tá? Eu louvo a Deus, claro que eu estou contente, claro que eu estou feliz, tá? Mas claro que eu preciso dizer para vocês que isto não é o mais importante. O mais importante é 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Que no dia, que a cada dia que essas mensagens vão para o ar, chegam até os ouvidos de vocês, chegam até a mente, até o espírito de vocês, gente, que vocês são tocados, que vocês são abençoados, que vocês são transformados. Há mudanças dentro da mente, do coração, tá? Dentro do entendimento de vocês, há uma mudança para melhor. Para melhor. Então, isto vale a pena. Isto vale a pena. Tá? Eu ficarei preocupado quando não houver mais comentário, quando não houver mais abençoados dizendo: que palavra abençoada, irmão Jonas. Que palavra abençoada, meu irmão. Me ajudou, me alegrou, me levantou, me consolou, me ajudou esta palavra. Quando não tiver quando não tiver ninguém que comente, que fale alguma coisa, gente, aí eu vou começar a ficar preocupado. Aí eu vou ficar preocupado. Então não adianta ter 1 milhão de inscritos. Não adianta. Se um não me der esse parecer, que está sendo ajudado, que está sendo abençoado, que está sendo feliz, que essas palavras, que essas mensagens estão ajudando, que essas palavras estão abençoando alguém. Entendeu? Claro, palavra da graça, o evangelho da graça. Eu sou apenas mais um abençoado, mais um filhinho, mais um filho eleito, escolhido, predestinado para viver esta mensagem. E isto eu não tenho dúvida. Isto eu não tenho dúvida. Porque depois de 50 anos do sistema, penando, sofrendo, pagando preço, pagando penitência, angustiado lá, como eu estava. E Cristo levanta o Valmor. Cristo ergue o abençoado Valmor e manda ele aqui em casa. Vai lá conversar com o Jonas lá, meu filho. Vai conversar com meu filho Jonas lá, que ele está muito aborrecido, muito triste. Vai lá, levanta ele lá. Levanta ele com esta palavra do evangelho da graça, com o meu evangelho. Foi Cristo que colocou isso no coração do Valmor. Leva o meu evangelho para ele. Porque o evangelho que ele está vivendo não é o meu evangelho. Porque o evangelho que ele está vivendo não é o evangelho da libertação, o evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho da perfeição, o evangelho da purificação, o evangelho da perfeição em mim, em Cristo. O evangelho que ele está vivendo não é o santo, único e perfeito evangelho. Não é. E Cristo levantou o Valmor para ele me trazer o verdadeiro, único evangelho para nossa salvação, que está de Romanos a Hebreus. O evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Amém?
Mas nós vamos continuar o assunto aqui, gente. A ostentação da carne. Eu preguei uma mensagem sobre esse assunto. Vamos para a parte 2, então. A segunda parte dessa mensagem, a ostentação da carne. Tá? Nós lemos, então, Gálatas 6:12 e vamos para Gálatas 6:13. Eu quero repetir o 12 aqui, mas nós vamos meditar um pouquinho no 13. Gálatas 6:13 e 6:14. Amém? Que diz assim, ó. O 12, para repetir lá. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O 13 agora. O 13. Porque nem ainda estes mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aí, abençoados. Tá vendo? Então, infelizmente, gente, infelizmente, abençoados, o que Pedro estava fazendo com mais alguns apóstolos, mas quem era o cabeça? Pedro. Ou seja, quem era o líder lá? Pedro. Porque a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão e a Paulo o evangelho da incircuncisão. Tá vendo? Então Pedro era o líder lá do outro evangelho, do velho evangelho, do evangelho que já estava ultrapassado, do evangelho que já estava sendo ficado como velho, como inválido. O evangelho que agora, na cruz, ele perderia a sua validade, ele perderia a sua eficácia, ele perderia o seu poder, ele perderia as suas verdades, que não seriam mais verdades, seriam inverdades, para salvação, para perdão, para purificação, para santificação, para justificação. Então o evangelho, aquela aliança da circuncisão, já não valeria mais, já não teria mais valor, já não teria mais vigor ou verdades, realidades para se viver depois da cruz. Entendeu? Então aquilo ali, o evangelho da circuncisão, a aliança da circuncisão, o projeto da circuncisão, ou seja, tudo aquilo teve fim, acabou-se na cruz de Cristo. Da cruz de Cristo para frente, gente, para cá, entrou então o único santo e perfeito evangelho da incircuncisão, que veio pelo apóstolo Paulo, que é o evangelho da graça. Então aí está a diferença, gente, tá? Então o que Pedro fez lá, com mais alguns apóstolos, e agora está sendo seguido, está sendo obedecido, estão nas pisaduras de Pedro, estão nos encalços, nas afirmações, tanto do Jesus Nazareno, quanto a Pedro, quanto ao que Jesus ensinou em Marcos, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Todas aquelas instruções que Jesus passou para eles, para os judeus, gente, para os israelitas, para Israel, para eles foi tudo aquilo. Mateus, Marcos, Lucas, João, não foi para nós. Tanto é que Jesus não veio para os gentios. Jesus não veio, digamos, para nós gentios. Não, ele veio para Israel. Ele veio para Israel. A lei foi dada para Israel, para os judeus. A lei foi dada para eles também. Então não foi para nós, gente. Não foi para nós, abençoados. Isso que você tem que prestar atenção, isso que você tem que colocar na tua mente, no teu coração, que não foi para os gentios, não foi para nós. É como eu já disse, ainda que Cristo não tivesse abolido a lei, ainda que Cristo não tivesse levantado, colocado, posto
tá? Colocado em nossa mente, em nosso entendimento, gente. Ainda que ele não tivesse cumprido a lei, ou a lei, ainda que a lei estivesse em vigor, estivesse valendo ainda, ou seja, o evangelho da circuncisão, pessoal, não era para nós. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa prestar atenção, gente. Que ainda não seria para nós e não era para nós. Porque foi dado a eles. A eles. E não aos gentios, e não a nós. Tá vendo? Mas mesmo assim, nós já nascemos depois que Cristo cumpriu a lei. Então o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Ou seja, então nós estamos livres da lei de qualquer jeito, de qualquer forma. Ainda mais que ela não existe mais. Ela perdeu a sua validade. Ela perdeu o seu poder. Ela perdeu a sua inquisição. Ela perdeu a sua força. Ela perdeu tudo que tinha. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Tá vendo? Mas o que eles fazem? Porque nem ainda estes mesmos que circuncidam, guardam a lei. Tá vendo? Então eles também não guardavam a lei. Eles também não obedeciam à lei. Você lembra que quando Paulo chegou e pegou Pedro comendo com os gentios? Ou seja, o mesmo Pedro que julgava, crucificava, açoitava, em palavras e exortações, ele exortava, ele metia a lenha. Ou seja, nas palavras de Pedro, os gentios tinham que guardar a lei, tinham que cumprir a lei, tinham que enfim. Mas de repente Paulo chega e pega Pedro comendo com os gentios. E quando Pedro vê Paulo chegando, ele sai de fininho, como que se escondendo, como que se esquivando, para Paulo não ver ele, e de repente ele se infiltra no meio dos outros circuncidados e fica lá no meio dos circuncidados. E deixam os da incircuncisão, que são gentios, do outro lado. Mas ele estava junto. E Paulo vê isso. E Paulo vai lá e o repreende na sua face. Ou seja, cara a cara, vai lá e pega Pedro e como que tu, dizendo ser da circuncisão, está comendo, está junto, está se associando aos da incircuncisão. Como é que é isso? Como é que é isso, Pedro? Logo a cruz de Cristo então foi em vão? Logo então Cristo morreu em vão? Porque você defende a incircuncisão? Ou você defende a circuncisão? E Cristo morreu, e Cristo deu a sua vida. Ou seja, o fim da lei é Cristo. O fim de tudo isto aí é Cristo. Então não tem mais, Pedro, circuncisão, ou incircuncisão, ou judeus, israelitas, ou gentios. Não tem mais, Pedro. E Paulo repreendeu duramente. Paulo repreendeu a Pedro. Então hoje, agora, nós dizemos a todos nós, a todos vocês, a todos nós, gente, o quê? Que eles mesmos que circuncidam, eles guardam a lei, mas querem, porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, tá vendo? Então eles mesmos que circuncidavam-se, eles não guardavam a lei. Ou seja, eles não cumpriam a lei. Nunca cumpriram a lei. Nunca puderam cumprir a lei. São 613, gente. São 613 requisitos. Lei. Ordem. Digamos, mandamento. Estatuto. Regras sobre regras. Ordem sobre ordem. Nenhum deles conseguiu cumprir a lei. O único foi o homem Jesus, foi o Filho de Deus, Jesus, o Jesus de Nazaré, o único que cumpriu a lei. Por isso que a lei acabou em Cristo. A lei
aboliu-se em Cristo, foi abolida, foi cumprida, foi destituída, perdeu seu valor, sua validade, perdeu seu poder, perdeu tudo que ela tinha. A lei perdeu tudo que tinha. Em Cristo. Cristo aboliu, Cristo acabou com a lei. O fim da lei é Cristo, ou seja, a lei está morta. Por isso que o pecado está morto. Com a lei morreu o pecado. Porque o pecado dava força à lei. A lei dava força ao pecado. Um dava força a outro. Um dava vida a outra. Tanto a lei e o pecado. O pecado e a lei. Sem lei não há pecado. Porque pecado é a transgressão à lei. Transgredir a lei era pecado. Então não tem mais lei. Então não tem mais pecado. Tá vendo, gente? Então se liberta disso, meu povo. Se libertem disto. Se liberta. Se liberta. Obras da carne. Frutos da carne. Obras da carne. Obras da carne. Não é mais pecado. Não tem mais pecado. É obras da carne. Que não é para praticar. Não é para praticar. Nós que somos justificados pela fé, Paulo deixou bem claro, não deis lugar à carne. Não façam desta liberdade para dar lugar à carne, para dar liberdade ao pecado, para dar liberdade aos erros. Quando eu falo pecado, é para você entender. Obras da carne, erro, 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 coisas erradas, coisas ruins, coisas que não agradam. Não agradam. O próprio Espírito Santo da verdade, que é santo, que é puro, que é perfeito, que está em nós, gente. Ou seja, nós somos igreja, não somos? Você vai fazer o que com a igreja? Você vai denigrir a igreja? Você vai embriagar a igreja? Você vai ficar falando palavras torpe, falando palavras podre, palavras que não edificam, palavras que não abençoam, palavras que não ajudam, palavras que não beneficiam ninguém. Você vai ficar falando, vai ficar dizendo, você vai se embriagar. É a mesma coisa que glutonaria. Você vai comer, 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 até passar mal, ficar doente, ficar lá quase morrendo porque comeu demais. Tá errado, gente. Tá errado. Está errado. É só louvar, adorar, bendizer, glorificar, falar das coisas boas, falar das boas novas. Isso você pode fazer à vontade. Que você não estará errando, você não estará cometendo nenhum pecado da carne, nenhuma obra da carne. Você não estará fazendo coisa errada. Quanto à adoração, quanto ao louvor, quanto a fazer a coisa boa, quanto a fazer as boas obras, quanto a praticar a piedade, a misericórdia, a bondade. Tudo isso pode fazer à vontade, gente. Que não vai ter nenhum problema. Amém? Mas vamos continuar então? Mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Tá vendo? Então eles faziam tudo aquilo para se vangloriar na carne e hoje não mudou. Hoje não mudou, né? Então todos aqueles que se consagram, eles batem no peito e dizem: eu me consagro, eu me consagrei. Você jejum, eu jejuei. Eu estou em jejum. Eu vou receber poder. Eu vou receber graça. Eu vou receber bênçãos. Deus está comigo. Eu sei que Deus me ouve porque eu jejuei, porque eu me consagrei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Gloriar-se na carne. Gloriar-se na carne. Isto nunca pôde agradar a Deus. Carne nunca agradou a Deus e não vai agradar. Não vai agradar porque é carne. Então quando eu dizer, quando eu falar, quando eu afirmar com a mente de Cristo, com o entendimento da lei de Cristo, quando eu falar, quando eu afirmar, foi Cristo, Ele é exaltado. Quando eu afirmar, eu recebo graça, força, poder, livramento, bênçãos. Eu tenho tenho dons, porque Ele me deu. Porque Ele se sacrificou. Porque Ele jejuou. Porque Ele orou, buscou
a Deus em sua carne, como homem, como filho. Então ele fez. Então ele me alcançou tudo isto, ele me deu tudo isto. Ele me presenteou com tudo isto. É ele, tá vendo? Não é eu. Não é eu que fiz. Não é o que eu fiz, é o que ele fez. Não é o que eu pratiquei, é o que ele praticou. Não é as obras que eu fiz, é as obras que ele praticou, que ele fez, que ele cumpriu. Amém? Agora o versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aí, abençoado. Mas longe de mim, longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Está aqui, gente. Então, quando um filho de Deus, quando um verdadeiro, um genuíno, quando um eleito, um escolhido, um predestinado de Deus, gente, ele se gloria, Deus sabe que ele está se gloriando é na cruz de Cristo. É nele. É porque ele padeceu, é porque ele sofreu, é porque ele penou. Foi fragilizado naquela cruz. Foi humilhado naquela cruz. Foi pendurado naquela cruz. Pagou alto, 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 o mais alto preço ele pagou naquela cruz, gente. Para hoje eu estar aqui alegre, feliz. Para hoje você estar aí alegre, feliz. Eu estava lendo um comentário aí de uma abençoada, não lembro o nome dela. Não vou citar para não falar errado. Mas você que está ouvindo essa mensagem, você vai lembrar. Você vai lembrar quando você comentou. Lembra quando eu comentei? Lembra quando eu trouxe a mensagem para onde irão os homossexuais? Lembra? Se você não viu, se você não assistiu, veja no meu canal, Caminhos da Graça, você vai achar lá. Quando eu falo sobre o reino de Deus e para onde irão os homossexuais? Para onde vão os homossexuais? Para onde? Depois da morte? Para onde eles irão? Ou seja, como nós, depois da morte, para onde eles irão? O que acontece com eles? Veja lá, abençoado. E uma abençoadinha mandou para mim um comentário que eu fiquei tão alegre, tão feliz. Ela disse, é por isso que eu não julgo. Hoje, com esta libertação na mente, com o entendimento de Cristo na minha mente, hoje eu durmo alegre, eu durmo feliz, eu durmo em paz. E graças a Deus, graças a Ele, Ele me deu entendimento, irmão Jonas, para não mais me entristecer, ficar irada, ficar nervosa, tratar mal meus filhos, porque tem a sua preferência em suas carnes, uma preferência sexual, ou seja, porque eles são homossexuais. Eu também tenho na nossa família, nós também temos. E não julgamos, gente, e não condenamos, gente, porque Deus não condena. Deus não condena. Deus condena a prática da carne. Os devassos. Não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar nessa área agora. Mas essa irmã falou muito feliz para mim, eu fiquei muito feliz também. Porque ela disse, hoje eu respiro alegre, respiro feliz, porque sei que eles amam a Deus, sei que eles creem em Deus. E isto é o mais importante. Deus julga, e Deus abençoa, e Deus absolve, Deus salva e liberta. E está com todos aqueles que têm fé nele, que creem nele, que o amam de coração, de mente. Isto é o mais importante, para Deus, para Deus. E lá tem mensagens minhas aí no canal, que eu falo muito sobre isso, de como Deus aceita as pessoas hoje. É pela fé, gente. É a fé de Cristo que me justificou. É a fé dele, não foi a minha.
Não foi a minha, gente. Não foi a tua fé que te salvou, não. É a minha fé. Não, é a fé dele. Paulo escreveu que é a fé de Cristo. Nos justificou, nos purificou, nos salvou, nos transformou, nos libertou, nos fez livres. A fé dele, a fé de Cristo. Então é tudo dele, vem tudo dele. Vem tudo dele, gente. Não vem nada de nós, nada do Jonas. Nada, 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 nada abençoado. É isso que você tem que entender, abençoado. É que nada veio de você, de mim, nada veio de nós. Veio tudo dele. Por isso que é tudo para ele. A honra, a glória, o louvor. Todo o aplauso. Toda a admiração. Tudo é para ele. Amém? Mas nós vamos gravar uma terceira parte da mensagem A Ostentação da Carne. Ficamos por aqui. Já está indo para 27 minutos de mensagem. Amém? Mas graça e paz, abençoado. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se inscrito no canal, que tem comentado as mensagens, que tem sido alcançados, abençoados, que tem sido purificados, justificados e santificados pelo Evangelho da Graça. Isto é o mais importante. Amém? Mas continuem compartilhando, continuem dando o teu joinha, continuem comentando e se inscreva no canal e seja abençoado e faça essa palavra correr, faça esse Evangelho correr, porque muitos vão ser abençoados e quanto mais gente ser abençoado, mais você será abençoado. Por quê? Porque você está ajudando na evangelização para essa palavra chegar aos filhinhos do papai amado e eles serem salvos, libertos, livres do sistema maldito, e venham para o Evangelho da Graça, que é a liberdade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz, abençoados.